Olá! Então cá estamos para mais este episódio relativo às dúvidas frequentes que tenho vindo a tentar tirar, dúvidas frequentes relativas ao sistema de incentivos no âmbito do Portugal 2020. Hoje vou fazer com a temática que tem a ver com os projetos de qualificação e uma pergunta que é muitas vezes colocada, que é: que tipo de despesas eu posso considerar num projeto de qualificação? E é isso hoje que vamos aqui falar. E, portanto, estes projetos de qualificação são projetos, na minha opinião, e portanto pela sensibilidade que tenho junto das empresas e até das notas que tem, portanto, digamos, o limiar de aprovação que se tem verificado nos últimos concursos. São concursos que têm vindo, eu acho que as empresas desprezam um pouco, digamos, estes projetos de qualificação, e eu acho que eles têm um potencial enorme, porque muito que tem a ver com a competitividade da empresa e aquilo que pode ajudar a melhorar as suas capacidades de gestão, entre outras, é neste concurso que elas podem ser consideradas. Também muitas delas são comuns aos projetos de internacionalização, mas efetivamente os projetos de internacionalização têm outro enfoque, têm muito mais concorrentes e torna-se mais difícil muitas vezes aprovar alguns projetos, porque não se consegue ter uma nota suficiente e, portanto, eu acho que é um desperdício não se estar a usar devidamente a qualificação. Bem, indo ao tema desta live hoje, que é: que tipo de despesas posso considerar neste tipo de projetos de qualificação? Então eu diria que aqui enquadram-se uma enorme, diria, vários tipos de despesas diversas, tudo que tem a ver com a melhoria da organização da empresa, da estruturação da própria empresa e até do próprio negócio. Como vos disse na anterior live, que tivemos muito recentemente um projeto de uma empresa, e isso é comum, mas isto é para enfatizar de que de facto há empresas recém-criadas que aprovam projetos aqui neste sistema de incentivos, e isso vai ajudar imenso a empresa portanto, a dar o pontapé de arranque necessário, aquela alavancada para conseguir projetar a sua marca, inclusive no mercado internacional. E, portanto, as tipologias, portanto, existem várias tipologias de despesas, e depois eu vou tentar enquadrar o que é que, um pouco, com alguns exemplos, o que é que em cada uma das tipologias podemos ter. E, portanto, uma das tipologias é a inovação organizacional, portanto, tudo que tem a ver com a inovação da organização e também da própria gestão. Muitas vezes é necessário, às vezes os empresários não querem assumir isso, que há algumas deficiências na gestão da empresa, que podem haver muitos investimentos que sejam feitos neste âmbito, designadamente diagnósticos e até trabalhos de consultoria externa. Portanto, muitos empresários às vezes se calhar não querem reconhecer que há deficiências na gestão e na própria organização, e isso é normal. As empresas, não há empresas perfeitas, portanto há sempre coisas que podem ser melhoradas, e portanto até boas empresas fazem investimentos a este nível, e portanto não vejo porquê de facto verem isto com alguma, eu diria, enfim, alguma desconfiança, por não quererem assumir que às vezes precisam da intervenção de terceiros especializados em determinadas áreas para lhes dar ali um apoio na organização de uma determinada área da empresa, que ela pode ser em todas as áreas que são transversais à administração da empresa. Depois, outra tipologia, eu entretanto depois já concretizo um pouco melhor o que se consegue pôr nesta categoria: inovação organizacional e gestão,
temos a criação de marcas e design. Portanto, tudo que tem a ver com a criação da marca, do próprio design, design de coleções, portanto, é aqui inserido. Depois, outra categoria é tudo que tem a ver com a proteção da propriedade industrial. Outra é a transferência de conhecimento, que aqui tem a ver com... há vários projetos que numa fase de desenvolvimento do processo necessitam da intervenção de entidades externas, mas tem que haver uma transferência do conhecimento dessa entidade para a empresa. Não pode ser um simples apoio técnico, um serviço especializado, portanto tem que haver transferência do conhecimento para a empresa, portanto, para se enquadrar nesta tipologia. Outra tipologia é a economia digital e tudo que tem a ver com tecnologias de informação, economia digital, portanto, tudo que se enquadra aqui. Aliás, isto não só é uma tipologia de despesas em que se pode enquadrar, como também é valorizado nestes projetos, que é tudo que tem a ver com a indústria 4.0, ou eu diria a economia digital, porque indústria muitas vezes este nome confunde, porque as pessoas associam a indústria e não é só a indústria, não é? Pronto. Depois, desenvolvimento e engenharia de processos e de produtos. Aqui também é uma categoria muito... eu diria que associada à criação, aquela criação inicial dos produtos, em que muitas vezes tem que ter o tal apoio, aqui sim, o apoio de entidades externas, para desenvolver uma determinada componente do produto e que a empresa não tenha necessidade de ter internamente esse know-how ou uma pessoa afeta a essa, porque por exemplo, um dispositivo em particular, aí, portanto, subcontrata esses serviços e é aqui nesta categoria que se insere. Qualidade, portanto, a categoria da qualidade, como o próprio nome diz, é tudo que tem a ver com a melhoria de processos que visem a melhoria da qualidade dos produtos e serviços prestados pela empresa. E aqui encaixam-se, como é natural, todas as certificações que tenham a ver com a qualidade, e depois também tudo que tem a ver com eco-inovação. Hoje isto é uma rubrica que também tem sido a ser valorizada, tudo que tem a ver com a economia circular e, portanto, o aproveitamento, digamos, a implementação de processos que visem, portanto, aqui com uma nota, aqui nada pode ter a ver com o processo produtivo, tudo que já está em fase de produção não é enquadrável no qualificação, portanto aqui estamos a falar por exemplo, de processos que são implementados na empresa que visam melhorar ou otimizar, portanto, a utilização de recursos, e que de alguma forma, por exemplo, se houver a empresa quiser mudar todo o seu sistema energético, também pode implementar aqui e, portanto, isto é particularmente também hoje valorizado nestes projetos de qualificação. E, portanto, agora, indo um pouco, exemplificando um pouco, porque isto pode ser um pouco vago, não é? Para quem não sabe, e de facto é, porque existem inúmeras despesas que se podem enquadrar em cada uma destas tipologias que eu referi. E, portanto, começando pela primeira que eu falei, da inovação organizacional e gestão, o que é que nós podemos ter aqui? Podemos ter aqui, desde logo, como eu falei, estudos, diagnósticos e tudo que seja diagnósticos e medidas para serem implementadas no sentido da melhoria da organização. E isto pode ser na área dos recursos humanos, na área administrativa, financeira, portanto, em organizar até às vezes o próprio layout da forma como estão organizadas as equipas de trabalho, como é que é organizado o trabalho internamente, processos de trabalho, estudos, eu diria, até vos vou dar um exemplo um pouco concreto, até estudos ergonómicos que visem melhorar, portanto, a forma como os colaboradores trabalham e todos os layouts que estão associados. Porque o que é que isso faz? Faz com que os trabalhadores se sintam melhor, trabalhem melhor, produzam melhor e, portanto, isso naturalmente tem reflexos na competitividade da empresa.
Portanto, efetivamente aqui existe tudo que tenha a ver e que possa melhorar a organização e gestão da empresa pode ser enquadrado aqui. Depois também aqui podemos pôr, por exemplo, implementação de softwares que visem também melhorar a capacidade de gestão, ERPs, licenças CAD, softwares até específicos para uma determinada área, por exemplo, dos recursos humanos, tudo que possam imaginar, mais uma vez, de softwares que visem melhorar as capacidades de gestão, de organização e de trabalho da empresa, é também aqui enquadrado. E muitas vezes isto são implementações caras, e que muitas vezes as empresas até evitam implementar sistemas informáticos mais sofisticados porque têm custos associados elevados e vão adiando e efetivamente podem ter um apoio de 45%, porque estes concursos também são financiados a 45%, que é considerável, e podem ter um apoio no âmbito de uma qualificação para essa implementação. Depois, o que é que aqui podemos colocar mais? Estou-me assim a tentar lembrar de que utilizar. Melhoria, portanto, das tecnologias, das próprias tecnologias utilizadas, desde que aqui é preciso justificar muito bem, porque tem que ser relevante para a implementação do projeto e da estratégia da empresa, tem que fazer sentido. Portanto, senão eles não validam, digamos, por exemplo, a alteração de todo um parque informático, não é? Portanto, já entendem que é operacional, portanto, que faz parte da atividade operacional e tendem a não validar. E, portanto, diria aqui, como disse, muito mais aqui, portanto, tudo que pensando, um promotor ao pensar em tudo que possa contribuir para melhorar a sua organização, é elegível nesta tipologia. Naturalmente, todas as despesas têm que ser fundamentadas como necessárias para a prossecução de uma determinada estratégia. Portanto, mas isto é aquilo que eu já disse um pouco no primeiro direto, portanto, tudo tem que fazer desta série que estou a fazer, tudo tem que fazer sentido dentro de uma estratégia. Caso contrário, não estando em coerência com a estratégia, a candidatura não consegue ter mérito, pronto, para aprovar. Depois, outra tipologia que eu acho muito importante hoje e tem sido muito utilizada pelas empresas que recorrem a este sistema de incentivos é tudo que tem a ver com a economia digital e a transformação digital e desintermediação de processos no seio da empresa. Porque isso hoje é uma tendência, eu já nem diria de futuro, é de presente. É uma tendência do presente e naturalmente com crescimento para futuro. Portanto, eu diria que quem não caminhar um pouco para estes processos de digitalização de processos e até desintermediação do seu próprio negócio e estiver ausente totalmente dos meios digitais, tenderá a ter problemas no futuro. E, portanto, este ainda é o momento, já há muito que está feito, já há empresas muito evoluídas a este nível, mas ainda estamos numa fase um pouco a palpar terreno, há países mais avançados do que outros nesta área, mas naturalmente quando se está a falar de competitividade nós temos que, no limite, ou estar à frente ou pelo menos seguir aquelas tendências, que a empresa vai ficando para trás e cada vez tem mais dificuldades em recuperar o caminho perdido. E portanto nós aqui podemos ter desde a criação do site, as plataformas B2B ou B2C, consoante o tipo de negócio, porque às vezes não há empresas que não há, e comércio eletrónico não faz sentido para mim. Faz sentido se calhar uma plataforma B2B, se for business to business, ou B2C, se for business to consumer, com acessos via passwords e etc. Portanto, mais... as campanhas de marketing digital também aqui são, mesmo que não estejam inseridas, lá está, num projeto de internacionalização, uma empresa
não precisa de ir a um projeto de internacionalização para ter um marketing, para ter, obviamente, a sua estratégia de marketing, e que nessa estratégia visa acomodar as campanhas de marketing digital, que hoje estão a florescer, portanto, estão a crescer muito. Muitas vezes as empresas não precisam de subcontratar serviços para fazer os vídeos, a própria campanha, não é? Portanto, a parte criativa da campanha, a parte da implementação da campanha, portanto, tudo aqui se insere, portanto, nesta tipologia de economia digital. O próprio desenvolvimento de planos de marketing e de planos de marketing digital, portanto, porque são realidades, portanto, pode haver planos de marketing que agreguem um plano de marketing mais geral, de um todo, e aí já eu diria que tem que ir à tipologia de estudos e diagnósticos, mas se for um plano de marketing exclusivo para desenvolver, portanto, o marketing digital da empresa, já se pode enquadrar nesta tipologia. Isto depois, de facto, a pessoa tem que inserir na tipologia mais adequada. Desenvolvimento de apps ou de aplicativos também se insere aqui. Hoje em dia também há cada vez mais empresas a desenvolver aplicativos que dão, digamos, tudo que facilite ao usuário, portanto, a visualização dos seus produtos, a forma como os produtos quase que entram pela casa do consumidor, e, portanto, tudo que possa facilitar a vida ao consumidor ou ao cliente. Eu aqui não queria fechar-me no consumidor, porque há empresas que não vendem para o consumidor final, mas no fundo consumidor visto numa ótica do cliente. Pode ser um consumidor intermédio que depois vai vender ao cliente final, não é? E portanto, mas tudo que seja visto na ótica do cliente e destes processos de desintermediação e de que ajudem o cliente a chegar ao fornecedor, é excelente. Por exemplo, imaginemos, vou dar assim um negócio pequeno, por exemplo, uma farmácia que tenha aplicativos que precise, por exemplo, que facilitem a reserva, a encomenda, para que o cliente depois passe e recepcione logo, já está lá a sua encomenda pronta e entrega a receita e recepciona o seu produto. Portanto, muitas vezes estes processos são aqui valorizados. Eu, por acaso, dei um exemplo, eu diria um pouco infeliz, que é a questão das farmácias, porque as farmácias têm algumas restrições, não estão impedidas, mas as farmácias, por exemplo, ao nível da exportação, só podem exportar se forem produtos de beleza, portanto não podem exportar os medicamentos e, portanto, se calhar aqui é um exemplo infeliz, porque pode ser conotado com essa realidade e, portanto, farmácias, eu diria mais na ótica da parafarmácia, aqueles, sei lá, os produtos de beleza, os cremes, tudo isso já podem, se tiverem um preço competitivo, podem vender para o mercado internacional. Os medicamentos não estão ao abrigo de regulamentações específicas que lhes vedam essa situação, muito embora hoje é sabido que essa exportação existe, ainda que de forma um pouco descontrolada e acaba por existir, mesmo ela sendo ilegal, mas não é esse o âmbito aqui que estamos a falar. E portanto, mas isto era para elucidar, portanto, todo o tipo de aplicativos que possam ajudar à interação com o cliente também são elegíveis nesta categoria. Depois, na criação de marcas e design, nós temos aqui a criação da imagem institucional, por exemplo, no caso de uma empresa que recém-criada, que ainda não tem um logotipo, ainda não tem toda a imagem criada em torno, até para depois utilizar no seu site, portanto, a imagem institucional da empresa pode ser inserida aqui, ou até uma empresa que já existe e queira mudar a sua imagem
também pode fazê-lo, portanto, se entender que quer modernizar a imagem porque ela não está devidamente atualizada, já não está em linha com as últimas tendências e quer atualizar e modernizar, também pode inserir nesta categoria. Depois, desenvolvimento de coleções, portanto, como eu já falei, podem ser variedíssimas coleções de tudo, por exemplo, na área do vestuário. O desenvolvimento da criação de coleções, desde que sejam subcontratadas a um designer externo, não é? Portanto, que não tem design interno, mas querem melhorar de facto as suas linhas e os seus produtos e subcontratam esses serviços de criação de coleções. Portanto, são elegíveis numa categoria destas. A contratação de técnicos também, mas a contratação de técnicos eu diria que é transversal também a todo o projeto. Podem ser técnicos, por exemplo, que façam sentido na área da economia digital, pode ser a contratação de um designer quando uma empresa eventualmente quer avançar, não tem design interno e quer avançar para essa orientação em termos estratégicos. Portanto, mas eu diria que a contratação do técnico qualificado pode ser inserido em qualquer uma das áreas, dependendo das necessidades e da estratégia da empresa. Tem sempre, mais uma vez, que ser justificada como sendo necessária para o desenvolvimento do projeto. O registro de marca, quer nacional, quer internacional. Muitas vezes, portanto, se for uma empresa recém-criada que ainda não tenha o registro de marca nacional, pode fazê-lo de forma financiada. Mas muitas vezes isto tem mais impacto para o registro de marca internacional. O registro de marca internacional, se for na União Europeia, portanto, é um registro único, portanto, é o registro, digamos, UE da União Europeia, mas depois todos os países que estão fora da União Europeia é necessário fazer o registro país a país, portanto, e isso pode ser oneroso para empresas que estão em vários mercados, isto pode sair algo caro, mas também a empresa, para não correr o risco de repente ver alguém que registrou a sua marca e ter que deixar de a usar ou pagar esse alguém para resgatar o seu registro, portanto, é algo que é muito conveniente. Em todos os mercados que a empresa esteja a pensar ir, convém fazer o registro de marca e, portanto, isto é inserido aqui também e pode ser financiado pelos sistemas de incentivos à qualificação. Depois, o que é que eu ainda não falei? Portanto, já falei da economia digital, desenvolvimento de engenharia de produtos e processos, que referi, portanto, como categoria. Aqui, o que é que nós podemos ter? Se nós tivermos, por exemplo, um determinado produto, isto é um exemplo, portanto, porque aqui isto tem que ser feito uma análise quase projeto a projeto, porque as realidades empresariais são muito diferentes e, portanto, eu vou dar como exemplos. Por exemplo, se nós tivermos um determinado produto e queiramos introduzir nesse produto um chip ou alguma automatização só para aquele produto específico, portanto não é uma área de competência da empresa, mas que naquele produto em específico iria acrescentar valor com a introdução desse automatismo, o que é que se pode fazer? Subcontratar o desenvolvimento desse automatismo para inserir no produto. E aqui uma nota muito importante, isto só é considerado elegível, portanto é muito importante que seja de facto muito bem fundamentado, porque se o produto já estiver em linha de produção, eles não consideram como elegível. Dizem que é uma despesa que tem que ir ao sistema de incentivos à inovação. Portanto, eles só validam este tipo de despesas quando a empresa ainda está em fase de desenvolvimento do produto. Portanto, o produto não está ainda a ser feito para ir para o mercado. Portanto, se for o caso, não é elegível e eles dizem que é área produtiva e tem que ir ao sistema de incentivos à inovação. Portanto, mas imaginamos que a empresa está a testar um produto, mas precisa de alguns componentes que não consegue desenvolver internamente e subcontrata esses componentes externos para os inserir no produto. Mas o produto ainda está em teste, portanto a empresa ainda está a ver se depois o vai colocar no mercado ou não, como é que ele funciona, quase em fase de protótipo. Portanto, aqui eles validam numa qualificação, mas só nessas situações.
Caso contrário, não validam. Portanto, é importante ter esta ressalva, porque há muitas empresas aqui a tentar inserir o desenvolvimento de componentes para introduzirem produtos que estão já programados para ir para a linha de produção e depois ficam, enfim, ficam defraudadas porque acham que aquilo vai ser aprovado e não é efetivamente. E portanto, digamos que é numa fase, eu diria, preliminar de protótipo, de investigação e de desenvolvimento do próprio produto. Depois, se o produto for validado, sim senhor, entra em linha de produção e está validado, a despesa foi feita, mas depois, se houver outras despesas associadas ao desenvolvimento do produto já em linha de produção, já não se consegue inserir aqui. Pronto, é um pouco, e já se tem que ser no âmbito de uma inovação. Depois, proteção da propriedade industrial, registro de patentes, isto está muito relacionado, lá está, mais uma vez, com a investigação e desenvolvimento e a empresa eventualmente ter que registar ou merecer uma patente, poder patentear um determinado produto. E portanto isto pode ser inserido aqui numa qualificação, porque às vezes isso também pode ser feito noutros sistemas de incentivos, mas às vezes a empresa não registrou a patente e pode eventualmente numa qualificação inseri-lo, ou então adquirir patentes. Também é uma situação que pode, sei lá, necessita de uma determinada patente para desenvolver um produto. Pode inserir aqui a aquisição dessa patente ou dos direitos de utilização dessa patente. E portanto, tudo tem a ver com proteção de propriedade industrial, pode ser inserido aqui. Mesmo que o produto já esteja desenvolvido, mas não foi patenteado, na altura ainda não estava patenteado e pode ser todo o processo inserido aqui. Processo de certificação de qualidade, outra categoria. Tudo que possam, hoje em dia existem normas para tudo e mais alguma coisa de certificação, portanto, e o que é que aqui entra? O próprio processo, portanto, não é só o processo da certificação em si, de ir lá à entidade que certifica a analisar, portanto, todo o processo que está subjacente à organização do processo para depois vir a entidade que certifica é elegível. Portanto, e isto às vezes são processos muito caros porque exigem toda uma reestruturação da empresa e criação de metodologias que não existem internamente, e isto podem ser serviços especializados onerosos e, portanto, todo esse processo é elegível. Depois, a certificação em si, portanto, quando se chama a fase da auditoria, digamos, em que vão as entidades certificadoras ao local ver se a empresa cumpre todos os requisitos e, portanto, o que leva à certificação. Portanto, essa será o que normalmente é outra entidade, também é uma despesa elegível. E, portanto, isto, no fundo, as certificações que fizerem sentido para o negócio que a empresa tem, pode inserir aqui não só o processo da certificação, para obter a certificação, como o processo de auditoria e certificação final. Portanto, são aqui. E depois também tudo que tem a ver com a implementação de sistemas de gestão da qualidade. Portanto, que não têm que necessariamente ser ao abrigo dos sistemas de certificação de qualidade, mas tudo que sejam sistemas que contribuam para a melhoria da gestão da qualidade interna também podem ser aqui considerados, mesmo que não estejam ao abrigo das normas de certificação. Portanto, podem ser aqui inseridos. Mas eu acho que já não... falta-me a transferência de conhecimento. Transferência do conhecimento, como eu referi há bocado, podem lá estar ser, por exemplo, uma empresa necessita de um apoio para desenvolver uma determinada área, de um apoio, por exemplo, de uma entidade científica, que não tem competências internas. E o que é que se enquadra aqui? Quando essa entidade, faz o trabalho,
mas dá, portanto, há transferência de conhecimento. Portanto, alguém na empresa vai ficar capacitado para fazer aquilo que a entidade que foi chamada naquela fase fez. Portanto, eu diria que se não houver transferência de conhecimento, quando muito irá à categoria do desenvolvimento de produtos e processos, ou não, ou nem sequer é enquadrável, não é? Portanto, aqui tem que haver transferência de conhecimento para a empresa. E penso que não me esqueci de nenhuma, que são tantas que eu por acaso tinha aqui umas notas e acho que já falei de todas. E portanto, mas no entanto, se tiverem despesas específicas em algum projeto que vocês tenham e que queiram enquadrar e que tenham dúvidas, será que de tudo que foi ali apresentado não consigo entender bem se eu de facto consigo inserir este tipo de despesas, vocês coloquem a questão. Portanto, o objetivo destes vídeos, eu tenho vindo a dizer, é tentar comatar as vossas dúvidas e ajudar-vos a preparar os vossos projetos caso queiram candidatá-los ao Portugal 2020. E portanto, se tiverem dúvidas de eu tenho esta despesa muito específica, isto é enquadrável, onde é que eu enquadro, posso enquadrar ou não, coloquem nos comentários que eu responderei com todo o gosto. É este o objetivo, senão não estaria a fazer isto. E portanto, deixo-vos essa nota. Portanto, este qualificação muitas vezes é desaproveitado porque as empresas não... São tantas despesas que têm a ver com a melhoria da gestão, digamos, e da qualificação da empresa, nas suas capacidades, digamos, de gestão e de organização, não tanto, mais uma vez, a área produtiva, que ficam confusas e acabam por não aproveitar, simplesmente não conseguem organizar um projeto para ser candidatado porque não sabem muito bem se aquilo é enquadrável, se não é. Portanto, na dúvida, questionem que eu tentarei esclarecer. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like, comentem, façam perguntas, que eu vou gostar. Se não gostarem, também digam que não gostaram. Pronto, porque esse feedback é importante para mim e para ver se faz sentido continuar a fazer estes vídeos e estes diretos para vos ajudar de alguma forma. Até breve!